Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Que bom tê-los aqui conosco, nessa noite onde vamos falar sobre um tema tão importante para a nossa economia, para o desenvolvimento das comunidades e que o Sicredi tem um carinho todo especial, o agronegócio brasileiro. Na nossa live Cenários e Tendências do Agronegócio, vamos receber convidados especiais que vão nos trazer uma série de informações relevantes para o dia a dia de todos vocês e que com certeza vão ajudar nas tomadas de decisões nas suas empresas e nas propriedades rurais. Nós queremos agradecer a todos que nos assistem nesta noite, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também em Minas Gerais. Obrigada pela presença de vocês. E também queremos fazer um agradecimento especial aos nossos convidados palestrantes desta noite, que já estão aqui ao vivo com a gente. O senhor Neivor Canton, que é presidente da Aurora Alimentos e que hoje vai nos falar um pouquinho sobre as tendências da indústria de carnes no Brasil. E também ao senhor Carlos Cogo, que é diretor de consultoria da Cogo Inteligência em Agronegócio, que vai nos trazer informações sobre o cenário econômico. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por terem aceito o nosso convite. E para fazer a abertura de nossa live, eu convido o presidente da Sicredi no Estados, Adelar José Parmegiani. Obrigado, Cris. Boa noite a todos que nos assistem nessa live. Boa noite aos nossos palestrantes, nosso conselho, todos os associados da Sicredi, enfim, todas aquelas pessoas que nos dão a honra de estar acompanhando hoje conosco essa live. Que é o início de uma caminhada, né, onde nós vamos lançar então o nosso Plano Safra, né, que é um dos setores mais importantes, vamos dizer assim, da nossa cooperativa, o agro hoje, né? Então, iniciamos hoje essa caminhada, a nossa cooperativa já nasceu do agro lá em 1981, estamos completando 40 anos hoje, este ano, e também, para nós, é uma honra muito grande poder fazer essa live para um grupo de pessoas, né, que com certeza buscam um grande conhecimento e estão fazendo a diferença nesse nosso país. Então, temos um respeito muito grande a todos os nossos associados, pertencentes à família agro, e queremos, né, mostrar um pouquinho, então, trazer um pouquinho do conhecimento dos nossos palestrantes e também aproveitar o momento aqui e mostrar um pouquinho do trabalho que o Sicredi faz, né, a nível de Brasília e também de nossa cooperativa. Então, nossa cooperativa hoje, o Sicredi como instituição, como sistema, está presente em praticamente todo o Brasil, e a nossa cooperativa tem 3 regiões de área de ação. O norte do Rio Grande do Sul, com 24 municípios, né, o meio-oeste de Santa Catarina, com mais 24 municípios, e agora, né, a partir de 2018, no sul de Minas Gerais, com 25 municípios de área de ação, onde nas 3 regiões o agro é muito forte. A nossa cooperativa hoje tem 53 agências, passou de 112 mil associados, né, estamos presentes com essas 53 agências em 46 municípios, tivemos no ano passado um resultado acima de 67 milhões e devolvemos, acho que aqui fica muito visível, né, o trabalho que a cooperativa faz, né, também devolvendo um pouco do seu resultado. E hoje a nossa cooperativa já tem mais de 620 colaboradores. Quando a gente fala em sistema Sicredi, né, temos uma importância muito grande no agro no Brasil, né? Hoje nós somos a segunda instituição financeira em valor liberado em investimentos, a segunda instituição em quantidade e valor liberado em custeios e a segunda, né, em valores liberados nos 3 públicos, Pronaf, Pronamp e demais produtores, né? Então isso a nível de sistema Sicredi a nível de Brasil. E quando a gente olha, né, compara o sistema Sicredi com a nossa cooperativa, no sistema Sicredi hoje nós fizemos mais de 190 mil operações, foram contratados então na safra 2020 e 2021. Foram mais de 23 bilhões em custeio e investimento a nível de sistema Sicredi e nós representamos a nível de Brasil já hoje quase 12% aí dos valores liberados de custeio e investimento. E quando a gente olha para a nossa cooperativa, o Sicredi Uniestados, foram mais de 8 mil operações contratadas, né, aqui em investimento e custeio, né, no ano de safra 2020 e 2021. Liberamos mais de 671 milhões, né, em custeio e investimento, e a nossa carteira do agro hoje na cooperativa ela supera 1,1 bilhões, né, de carteira. E representamos nos municípios onde nós temos a nossa área de ação, 31,8% dos recursos aí que são liberados então para o agronegócio. Muito bem.
Então esses são alguns dos números que representam a grandiosidade aí da nossa cooperativa e também do sistema Sicredi. Né, como eu falei, um dos setores importantes da nossa economia, um setor aí que hoje, né, todos nós sabemos, não precisamos estar repetindo isso, né, está levando o Brasil novamente nas costas, dá para dizer assim, né, com um grande trabalho, um grande desafio não só de suprir com alimentos, mas também fazendo com que a economia continue a girar, né, e continue a fornecer aí, né, grandes divisas, enfim, e resultados aí não só para o nosso povo, mas também aí para as nossas comunidades aí que são muito fortes aí no agro. E para que a gente, né, dê esses primeiros passos hoje, né, olhando o futuro e conhecendo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais, a gente tem a honra hoje de ter então 2 palestrantes. E eu vou, né, gostaria agora, né, neste momento, de chamar, né, o Neivor aí para a sala, a gente diz assim, né, Neivor? Neivor, além de um grande amigo, né, um defensor do cooperativismo, sempre preocupado com todos, entusiasta, né, sempre defensor do agro e um grande parceiro aí do Sicredi também, né? E é uma pessoa sempre disposta a servir. Olha, desde que eu te conheço, né, Neivor, sempre tive um respeito muito grande pela tua acolhida, pela proximidade que você tem com as pessoas, né? E hoje, como presidente deste grande grupo, né, deste grande central de cooperativas, né, presidente da Aurora, né, então, Aurora Alimentos, tenho certeza que, além do orgulho de ter você lá como presidente, né, a gente sabe da tua capacidade de gestão aí, de conduzir toda essa grande equipe. Então, obrigado, Neivor, por aceitar o nosso convite, né? E queremos ouvi-lo aí um pouquinho sobre as carnes, sobre esse cenário, sobre este mercado fantástico, né, que a gente pode dizer assim, né, que vocês são hoje no Brasil protagonistas aí e lideram aí com muito orgulho para nós que somos do sistema cooperativo. Seja bem-vindo, Neivor, né? E contigo a palavra agora, e a gente quer te escutar muito aí. Tá ótimo, Adelar. Muito obrigado aí pela generosidade, pela acolhida que nos faz. É uma alegria para nós também podermos dedicar aqui alguns minutos desta segunda-feira, né, para falar de um tema que obviamente interessa, creio que a todos as centenas de espectadores que temos conosco nessa noite. Delar, eu também quero retribuir essa tua generosidade e dizer da satisfação que temos em termos o Sicredi Uniestados como um dos nossos fornecedores de serviços, por que não, né? Embora seja a melhor moeda, essa moeda que você trabalha é melhor do que a nossa. A nossa é uma barbaridade, né? A proteína animal, e você trabalha com dinheiro, né? Dinheiro que todo mundo gostaria de estar trabalhando. Então, eu agradeço essa oportunidade, em nome da Aurora, dizer que nós nos preocupamos muito, são milhares de famílias, de produtores que estão na base de 11 cooperativas filiadas à Aurora, que são as donas da Aurora, e, por consequência, os milhares de produtores que são os grandes proprietários desse empreendimento. A nós cabe buscar alternativas de posicionar no mercado o fruto do trabalho dos nossos produtores. Então, é uma caminhada realmente que exige bastante da gente. Nós temos assim uma equipe extraordinária distribuída por esse Brasil todo. Hoje a Aurora está presente em todas as unidades da Federação Brasileira com seus produtos. Produzimos mais de 850 itens derivados do suíno, do frango e do leite, das massas, dos peixes, dos vegetais, que são as linhas que nós produzimos em fábricas ou próprias ou algumas delas também de terceiros, já que a capacidade de fabril muitas vezes não dá conta de produzir aquilo que o mercado consome. Esse é um problema bom, sem dúvida, né? Então eu vou procurar levá-los a uma viagem por esse mundo das carnes e buscar não me valer de informações que a gente crie, mas todas informações embasadas naquilo que o mercado, as entidades, os órgãos mundiais, inclusive, se preocupam em divulgar. Eu tenho a alegria nessa noite também de poder compartilhar com o Carlos Cogo esse espaço que o Sicredi Uniestados nos oferece. O Cogo, que é, sem dúvida, uma das maiores autoridades brasileiras para nos falar sobre o tema que ele vai abordar na sequência ao meu. E vocês vão ver que, nesse momento, nós estamos tendo, entre aspas, um conflito, né? Porque o que ele vai falar é que está dando rentabilidade, né?
e nós, no setor da proteína animal, buscando saídas para conseguir suportar os custos que os grãos, em especial, estão nos impondo aos produtores de suínos, de frango e quem também busca industrializar. Obviamente que eu faço aqui uma brincadeira, estamos num livre mercado e temos que aproveitar as oportunidades que são apresentadas, né? E esse momento é o momento do grão e a gente saúda, nós precisamos tanto do grão, precisamos agregar valor, precisamos exportar em especial, que hoje o mercado externo é o que está nos salvando, né? E estarmos bem relacionados, né? Precisamos combinar a jogada aí com o produtor de grão. Espero que o Carlos nos traga boas notícias e nos dê luz aqui. Então, eu vou passar alguns slides agora. Falar que o Brasil é um país vocacionado para o agro é chovendo molhado, né? E vocês vão ver que a noite de hoje vocês vão ouvir muitas vezes isso, né? Pelo status sanitário, inclusive, adquirido agora na semana que passou pelo Rio Grande do Sul. Santa Catarina já há 6 anos estava com um status sanitário privilegiado, eu diria. O Paraná também conseguiu. Então, agora nós temos que falar da região sul do Brasil, que o mundo passa a olhar para nós como uma região, uma grande região produtora de proteína animal. Então, o Brasil também teve outros estados no norte que também tiveram essa oportunidade, e a gente sabe que isso vai ser um desafio em preservar esse status. Santa Catarina tem, há 6 anos, então, conseguido, mas era um trabalho já de mais de 20 anos, que vinha se preparando, e agora conseguiu, então, ter a companhia do estado do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Então, o Brasil é isso aí, o Coco deve falar mais sobre isso, eu vou me passando aqui, que o meu tema, vou ficar mais restrito aqui, a proteína da avicultura e da suinocultura. Então, dizer que o Brasil, nesse aspecto, é um dos países produtores de ave que nunca teve influenza aviária, isso é um privilégio no Brasil, e também, há 40 anos, o Brasil não experimenta nenhum caso de peste suína africana. Então, são situações que a Organização Internacional de Epizootias, ou de Saúde Animal, reconhece e já começa a olhar para o Brasil como realmente uma fonte de fornecimento de proteína animal para o mundo. E esses esforços, né, devem ser tidos e mantidos para zelarmos pela biosseguridade animal no nosso país. Então, são mais de 4 milhões de empregos que esse setor da avicultura e da suinocultura oferece e que envolve mais de 100 mil famílias nesse grande negócio que já é a avicultura e a suinocultura. Então, eu vou falar um pouquinho do frango e vamos observar aqui que o Brasil tem um destaque especial na questão da produção do frango. O Brasil hoje produz em torno de um total de 100 milhões de toneladas ano, quase 14 milhões, vamos arredondar aqui para 14% do frango mundial produzido. Vejam que a China já produz mais do que nós, mas também consome tudo, né? A Rússia tem crescido, tem se projetado como um grande produtor também. A União Europeia está muito próxima de produzir aquilo que o Brasil produz, mas vamos falar aqui de muitos países, né, que estão produzindo aqui na União Europeia. E os Estados Unidos, o grande líder mundial em produção de frangos. Os Estados Unidos também, nós vamos ver que, embora um grande produtor de proteína de frango, mas ele exporta menos do que o Brasil. O Brasil hoje é o maior exportador de frangos do planeta. Nós exportamos de algo em torno de 30% a 35% de todo o frango exportado no mundo é brasileiro. Seguido dos Estados Unidos, da União Europeia, e ainda tem aí a participação da Tailândia, Turquia, com alguns volumes que são consideráveis. E os grandes compradores, né, do frango mundial, o Japão aparece aqui como o grande comprador, e a China na sequência, né, muito embora ela seja uma grande produtora, ela precisa comprar, e é o segundo maior comprador de frangos pelo mundo afora. O Brasil exporta bastante para a China também. O México, a União Europeia e a Arábia Saudita também, como grandes compradores, merecem aqui um destaque. A produção brasileira, ela não tem crescido assim de maneira tão acentuada. Se olharmos aqui de 2010 a 2020, uma década, portanto, ela não cresceu mais que 1% ao ano. E também as exportações brasileiras, desde 2010, não têm crescido
de uma forma tão acentuada, não. Nós estamos relativamente estabilizados, temos N barreiras internacionais que sempre concorrem para não permitir que a avicultura brasileira se expanda, e especialmente a União Europeia, que tem um ciúme danado do nosso produtor, né, do produtor brasileiro. Então, aqui o destino da nossa grande produção de frangos, nós consumimos 69%, dados de 2020, e exportamos 31% da nossa produção de frangos brasileiros. O consumo per capita, vejam que o Brasil é um grande consumidor de proteína de frango. O Brasil hoje consome mais proteína de frango do que os Estados Unidos. Nós consumimos 45 quilos per capita, 45,27 no último ano, e os Estados Unidos 43. Depois vem a China e Hong Kong com 37, Rússia com 20, União Europeia 18, Japão 16. Então, chama a atenção aqui a Índia, né, que é uma promessa de futuro cliente em potencial das proteínas animais, porém a capacidade de consumo do povo indiano ainda é muito reduzida. Cada indiano consome 3 quilos per capita ano de carne de frango. Depois eu vou mostrar suínos também, e vocês vão perguntar o que aquele povo está comendo. Realmente é um problema o consumo de proteína animal na Índia, e não podemos, assim, no curto prazo, esperar que ela seja um grande cliente nosso. O abate dos frangos no Brasil, destaque aqui para os 3 estados da região sul, né? O Paraná já está com 35,4% de todo o abate brasileiro, Santa Catarina na sequência com 14,88%, e o Rio Grande do Sul com 14,02%. Santa Catarina e o Rio Grande aqui num empate técnico, né? E os 3 estados do Sul, basicamente, depois tem um pouquinho de frango lá no estado de Goiás, já começa a ir para o Mato Grosso, e aí a influência da questão dos grãos, que em outros tempos o Parque Fabril das Agroindústrias tinha começado a migrar para aquelas regiões. Eu disse tinha começado, mas em algumas situações até ele continua, né, a migrar. E exportadores, aqui então o Paraná entra com 40% da exportação brasileira, Santa Catarina com 23% e o Rio Grande com 16%. É basicamente o que pesa aqui na exportação brasileira de carne de frango. Os principais destinos, a China já é o principal cliente do Brasil desde antes de 2019 já, mas notem aqui o crescimento de 2019 para 2020, né, que teve a compra de frango brasileiro já da China, né? A China é responsável por 16% de todo o frango exportado pelo Brasil, e depois vemos aí a Arábia Saudita, o Japão, grandes clientes também, Emirados Árabes, e a África do Sul e a União Europeia. A União Europeia já nos cortou uma barbaridade e tende a continuar a nos boicotar um pouco aqui na questão do frango. Bom, deu de frango, né, pessoal? Agora vamos falar de suíno. A carne suína dá uma fome nessa hora, né? Você está olhando para um corte desse aí, mas vamos nos aguentando aí, porque não jantou ainda, né? A carne suína, ela é produzida no mundo e praticamente a maioria dos continentes já chegou lá, né? Vocês podem observar aqui que nós, brasileiros, nós participamos com apenas algo em torno de 4,5% da produção mundial de suínos. É uma suinocultura já relativamente grande, porém, comparando aqui com quase 100 milhões de toneladas produzidas, nós estamos com 4 milhões e 400 mil toneladas ano de produção de carne suína. Olhem para a China sozinha, e esse número aqui já está afetado pela peste suína africana, porque trata-se do ano de 2020, ela produziu 38 milhões de toneladas. Consumiu toda ela e importou ainda bastante carne suína. Vamos ver os números na sequência. Então, a China é o grande produtor de suínos no mundo, seguido da União Europeia, e aqui nós encontramos a explicação do porquê que o suíno brasileiro não colocou o pezinho ainda na União Europeia, né? É um continente super protetor dos seus produtores. 24 milhões de toneladas a União Europeia já produzia em 2020, o dobro praticamente do que a produção dos Estados Unidos. A Rússia, que já foi o nosso maior cliente em carne suína há alguns anos atrás, já está
perseguindo a produção brasileira. Vejam que já estão praticamente autossuficientes de produção de carne suína. Acreditem que a meta da Rússia é realmente virar exportadora de carne suína. Sabemos que os custos de produção deles são bem superiores aos nossos, porém, eles continuam perseguindo o crescimento. As exportações, então, notem que o Brasil está apenas no quarto lugar. Aqui o Brasil exporta algo em torno de 9%, não chega a 10% de toda a exportação de carne suína no mundo. A União Europeia lidera, longe, ela exporta em torno de 38%, 39% de toda a carne suína exportada no mundo. Os Estados Unidos vêm na sequência, aí com algo em torno de 30%, muito próximo a isso. O Canadá também exporta muita carne suína, e aí depois vem o Brasil, seguido de longe do México e alguns outros países. E a grande boca consumidora, notem, a China, né, com 5 milhões e tanto de importação. Isso em 2020, eles tiveram que importar muito mais do que vinham importando anteriormente, porque eles perderam, a gente não sabe bem, porque as notícias que vêm da China nunca são tão fiéis assim, mas algo em torno de 50% dos seus plantéis foram dizimados desde 2019, final de 2018, 2019, depois nós vamos ver a curva de produção de carne suína no mundo e vamos entender o fenômeno China. O Japão, em segundo lugar nas compras, mas muito longe da China, né? O México também é um bom comprador de carne suína, estamos tentando entrar nesse mercado, Coreia do Sul e Estados Unidos. Os Estados Unidos, por incrível que pareça, já são grandes compradores também. É um shopping, eles compram, exportam, né? E o Brasil tem uma planta credenciada a exportar carne suína para os Estados Unidos, e essa planta nos pertence, a Aurora. Muito bem, a produção brasileira, então, de 2010 a 2020, em suínos, ela tem crescido a uma razão bem superior ao crescimento do frango. O frango cresceu a 1% ao ano, o suíno cresceu algo em torno de quase 4% ao ano. Estávamos lá com 3 milhões e 200 mil toneladas, estamos com 4 milhões e 400, um crescimento de 3,7% ao ano, e é uma projeção que tende a se manter nesses níveis. O nosso mercado consumidor interno é que contribui com 77% do consumo, e 23% é exportado. Notem, eu já dei o número da exportação brasileira, não é aquelas coisas ainda, né? Mas temos boas projeções para o futuro. O consumo per capita do brasileiro ainda é muito pequeno, nós estamos aqui com 16 quilos per capita brasileiro, ano, né? Enquanto, pasmem, lá em Hong Kong, 67 quilos per capita. Agora aqui tem a influência, Hong Kong era a porta de entrada, era, vamos dizer assim, o Paraguai da China, né? E a China tinha um consumo grande, e Hong Kong também contribuía com suprimentos para a China. Nós exportávamos, por exemplo, a Hong Kong, que transferia para a China. Mas a União Europeia é grande consumidora, 41 quilos, China 38, Estados Unidos 30, Rússia 21, Japão 20. E a Índia aqui dá em torno de 200 gramas per capita indiano. Então, vejam que nós estamos longe realmente de ter na Índia um grande cliente para a carne suína brasileira. Brasileira e de qualquer lugar do mundo, né? Na verdade, com esse consumo aí não vamos muito longe. É poder aquisitivo, é questão também de convicções religiosas lá na Índia, né? E os abates de suínos, Santa Catarina, que teve, então, o status de área livre de aftosa sem vacina, se beneficiou durante 6 anos já e cresceu suas exportações, 30% da carne suína brasileira exportada sai de Santa Catarina, 21% do Paraná, 19% do Rio Grande do Sul. São os estados aí que têm a maior contribuição para na exportação das carnes suínas. E a produção também, obviamente, acabou se concentrando, 51% em Santa Catarina, 25,7% no Rio Grande do Sul, 13,5% no Paraná. Isso hoje é a exportação de carne suína brasileira. Aqui nós temos uma demonstração também do destino das exportações brasileiras.
Notem que eu falei que alguns anos atrás a Rússia era o grande cliente, já não aparece mais aqui entre os principais clientes brasileiros. E a China, em 2019 para 2020, ela teve um crescimento, ela mais do que duplicou, repito, em função da questão do episódio da carne da peste suína africana. E a China foi responsável aqui em 2020 por 51% das exportações de carne brasileira. De suínos. Começa-se a ter essa preocupação, obviamente, que não é possível concentrar num único mercado se viermos a ter algum problema, né? E aí segue Hong Kong, Singapura, Chile e assim por diante. Então, assim, nós vimos aí o destino, né? Os principais destinos da nossa carne suína. Agora, eu prometi falar um pouquinho sobre perspectivas, que é certamente a pergunta que os nossos acompanhantes dessa noite devem estar nos fazendo, né? E para se falar em perspectiva, a gente precisa saber que nós temos grandes desafios para vencer. O Brasil é aquele país que sempre tem alguma coisa grande por resolver. Mesmo assim, o agro tem mostrado sua capacidade de adotar tecnologia, de competir, de fazer aquilo que muitas vezes em outras nações acaba não acontecendo, né? Mas a logística nossa ainda é muito precária em termos de infraestrutura, rodovias, ferrovias, os portos parece que melhoraram um pouco, não ainda o suficiente. Nós temos um país sempre que tem, eu estou falando de desafios permanentes, né? Não são desafios que vêm e vão embora. Tem algum aqui no meu rol que é eventual, é momentâneo. Por exemplo, a questão da oferta de grão hoje a preços bastante aviltantes para quem quer produzir proteína animal. Essa é uma equação que não fecha hoje. Você pagar R$100 numa saca de milho, ou a soja no estágio que está também, transformar isso em proteína animal e querer vender para o brasileiro. São poucos os consumidores que têm condições, de fato, de absorver esses custos. E a agroindústria hoje está com muita dificuldade, não está conseguindo, na verdade, repassar a totalidade dos custos de produção. Mas fala-se aqui da questão tributária. O Brasil é um país abundante em pagar impostos, para, na prática, custear um Estado gigantesco, muitas vezes improdutivo, que transforma o tributo em despesa, ao invés de transformar o tributo em investimento em favor do próprio país, em favor do próprio brasileiro. Esperamos que o nosso Congresso, em especial, tenha um olhar mais ágil, mais sensível a essas questões. Está difícil falar nisso hoje no Brasil, né? Bom, a legislação trabalhista, que tivemos uma reforma, mas ainda não atendeu adequadamente a necessidade de quem quer investir, de quem é empreendedor. E aí eu poderia falar de riscos sanitários. Eu falei que o Brasil ainda, por hora, tem que ser resguardado e bem das questões relacionadas a pandemias na questão animal. Precisamos continuar dispensando muitos cuidados e investir em defesa, né? Essa dependência da China também já me referi, a pandemia, que é uma questão momentânea, e agora começa a pegar a questão da escassez da mão de obra também na atividade frigorífica, já que a mão de obra brasileira não está mais suficiente para que a gente possa expandir a nossa atividade frigorífica no Brasil. Agora eu mudo um pouquinho o tom e vou falar para quem está interessado em continuar produzindo ou em quem está pensando, quem sabe, em ingressar, né, nessa atividade de produção de proteína animal. A produção mundial está aqui projetada e nós vemos aqui na linha verde, a primeira linha acima, que a proteína peixes ainda é a líder mundial, né? Ninguém consegue empatar com o peixe porque hoje já se desenvolve muita a produção de peixe, aquicultura em cativeiro, e ainda, além disso, a pesca livre nos mares e rios que ninguém controla. Mas sabe-se, aqui temos dados da FAO, OCDE, que é um organismo internacional, mundial, e que temos aí, então, a proteína de peixes como a mais consumida. Na sequência, vocês vão assistir aqui nesse slide um fato histórico. A proteína de frango
que em 2016 para 2017 ultrapassou a proteína de suínos. Então, o frango assumiu desde 2017 a liderança, e aí veio o problema da peste suína africana na China, que era a detentora de 50% da produção de carne suína no mundo, e aí a carne suína despencou e se distanciou de uma vez por todas da proteína do frango. Então, notem que nós temos aqui uma projeção de crescimento da proteína, das diversas proteínas até 2029, e o peixe vai continuar crescendo à razão de 1,5% ao ano. O frango também vai continuar nessa projeção a crescer 1,1% ao ano, e nós estamos falando aqui de uma década, a partir de 2021 até 2029, essa é a projeção que vale. O suíno vai ter que reagir à sua produção, e se projeta aqui um crescimento de 2% ao ano, de 2021 até 2029, portanto vai crescer 17% nesse período. E, na sequência, temos aí também a proteína bovina, que vai crescer também fruto dessa necessidade mundial de suprimento de proteína bovina, 21% nesse período, 2,4%, vai crescer mais que o suíno, nessa projeção da FAO. E a última linha em azul é a carne de cordeiro, né? Que também tem seu espaço aqui no consumo das proteínas no mundo. Então, essa é uma projeção até 2029. As razões que se projeta crescimento são óbvias, falo um pouquinho delas ao final, mas todo mundo sabe interpretá-las, né? Além da produção mundial, vamos falar do consumo mundial. A produção é puxada pelo consumo, então vocês não vão ver aqui uma grande diferença nas projeções que se faz do crescimento do consumo, né? O peixe vai continuar sendo muito desejado na mesa dos humanos, o frango vai continuar também puxando sua cota e crescendo, é uma proteína que tem acesso, inclusive, a um custo menor, o suíno vai continuar a sua trajetória, o seu consumo. Vocês viram o consumo de suíno que o mundo tem, era a proteína até pouco tempo mais consumida no mundo, né, situado o peixe, e também o bovino vai ter seu crescimento e o cordeiro também. Então, vejam que não há que se ter o temor de que se deva reduzir. A redução poderá acontecer por outras razões. Há questões sanitárias, a questão de custo de produção, que podem influenciar, né? E as exportações também, né, vão continuar acontecendo. Esse quadro mostra aqui, 2021 até 2029, o frango crescendo sua exportação. Eu falei que o Brasil não tem crescido muito, em virtude especialmente de barreiras, mas vai brigar no mercado. Precisamos melhorar nossa competitividade interna também, através de outros fatores. Mas vamos lá, vamos continuar tendo o nosso crescimento também na exportação de... Aliás, a exportação aqui fala só da exportação de carnes, vocês vão ver, não sei se conseguem visualizar bem, a proteína suína, a exportação está indicando aqui para baixo, né? Mas a explicação aqui, a China sozinha vai continuar comprando sim, mas vai crescer também sua produção e vai movimentar menos carne, menos proteína animal suína no mundo, né? Agora falo, quase que finalizando aqui com a minha via sacra em números, né? Esse quadro, ele mostra aqui, voltando ao frango, a primeira linha em azul acima, o quanto há uma projeção aqui para a questão das carnes, né? A produção de carne de frango, então, crescendo nesse período de 2021 até 2029, perdão, aqui até 2030, né? O cenário é um pouco de mais longo prazo. Uma projeção de crescimento de 22% a produção brasileira de carne de frango nesse período. Na sequência, nós temos o consumo, que também vai acompanhar com 24%, isso aqui é projeção nacional, né? E a linha de baixo está em verde, um crescimento de 28% nas exportações. Então, aqui o Brasil projeta
e precisa crescer um pouquinho mais sua exportação de frango para não haver super oferta, especialmente aqui no mercado interno, né? E a carne suína, a linha da produção acima, nós estamos projetando, estamos vendo a projeção da BPA, né? Ministério da Agricultura e a BPA, um crescimento de 23% na carne suína até 2030, 2021 a 2030. Também temos uma projeção de consumo que cresça, vocês viram que o consumo per capita brasileiro está muito baixo, né? Então, que ele cresça nesse mesmo período 21%. E, finalmente, que a exportação cresça 32%. Aqui nós vamos ter o desafio da China e vamos ter que descobrir novos mercados que possam absorver mais e mais a nossa produção. Bom, pode agora vocês me perguntarem, né, quais são os fatores que animam a dizer que nós podemos crescer a produção. O crescimento da população mundial, sabe-se que ela cresce, né? Nós temos aí gente já de organismos internacionais projetando o crescimento da população mundial passando de 7 bilhões de bocas que vão precisar consumir, e a proteína animal, tão logo as pessoas atinjam uma capacidade de consumo, é uma ânsia de consumo, né? Proteína animal está na lista aí dos alimentos prediletos. O Brasil, com sua vocação de grande produtor de alimentos, nós acreditamos que se não aconteça nenhuma desgraça nesse país, seja de cunho político especialmente, nós devemos ter ambiente para continuar projetando esse grande potencial que o Brasil tem de transformar, ao invés de produzir e exportar grandes volumes de grãos. Eu acho que nós vamos ter grão para exportar, mas especialmente para ampliar o consumo interno de grãos, transformando em proteína animal. E esse status brasileiro que agora nós adquirimos, numa região maior nesse país, que pode, com certeza, contemplar com ganhos maiores, com produções que venham a assegurar a qualidade da nossa proteína, que hoje já merece um reconhecimento a nível mundial. Agora, então, eu confesso que acho que alguns dormiram na cadeira com tanto número, né? Mas era preciso, de fato, situar aí quais são as grandes perspectivas nossas enquanto produtores de grãos. Dizer, especialmente aos nossos colegas, que hoje creio que além de mineiros, catarinenses e gaúchos, deve estar predominando aí o pessoal do Rio Grande do Sul. Recentemente, nós assumimos as atividades adquiridas da empresa Agro Daniele, ampliamos nosso abate no Rio Grande do Sul em 200 mil aves dia, mas especialmente para a região contemplada do Alto Uruguai Gaúcho, nós também estamos com planos de ampliações, já noticiados. Vamos gerar oportunidades para mais produtores, tanto de suínos como de frangos, e também gerando muitos novos empregos para o Alto Uruguai Gaúcho. Assim, eu quero desejar a nossa parceira cooperativa Sicredi Uniestados que possam ter nos próximos dias, e para nós também, não só para vocês, um bom anúncio de um plano safra que possa continuar aquinhoando, contemplando o produtor brasileiro com recursos para assegurar a continuidade do nosso crescimento. Passei um pouquinho de tempo, o Adelar vai me absorver, por favor. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado, Neivor. Com certeza, muitos desafios, muitas oportunidades também, acho que isso é importante, né? E obrigado aí também da gente saber da intenção, né, da Aurora de fazer esses investimentos em toda a nossa região, né, e no Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, enfim, nesse país como um todo. Ficamos muito honrados com a tua palestra e nos colocamos sempre à disposição para que a gente também possa ajudar neste momento aí de expansão da Aurora, e vamos torcer muito, vamos lutar muito como produtores, né, também, vamos lutar muito e estamos juntos aí para que esse país aí realmente, né, atinja aquilo que todos nós queremos, que é uma estabilidade, que é oportunidades,
mas que eu sempre falo, né, nós subimos, né, o que nós precisamos é tranquilidade para trabalhar. Grande abraço, Neivor, obrigado. Se quiser continuar conosco, fica o convite, né, mas muito, muito obrigado a você e toda a tua equipe aí que colaborou muito com essa nossa transmissão. Aí. Obrigado aí, Neivor. Muito obrigado. E agora, então, também gostaríamos de convidar, então, o nosso amigo também, Carlos Cogo, né, que é parceiro de longa data do Sicredi, né, muitos eventos, muitas parcerias, né, muito conhecimento transmitido a todos nós, responsável, com certeza, aí pelo grande expansão, grande crescimento também do agro aí a nível de Brasil. Né. E, Carlos, muito obrigado por aceitar nosso convite. E eu também, como produtor, estou ansioso aí para ouvir um pouquinho, né, do que nós temos aí na frente, do que esperar, né, neste ano, né, e neste mercado que nos surpreende todos os dias, né, cada dia é uma história, cada dia é um novo momento, né, e o produtor muitas vezes fica sem saber o que fazer e o que vai acontecer amanhã, né, é muito difícil, muitas vezes é questão de horas, aí muda tudo. Carlos, seja bem-vindo, né, e obrigado aí por aceitar o nosso convite, e é contigo, pode começar aí a nossa palestra também. Ótimo, boa noite a todos. Agradecer o convite aí, foi uma honra, né? Mais um, né? Eu tenho feito muitos eventos para o Sicredi, onde nós agora completando esse ano 15 anos de consultor do Sicredi, com muito orgulho, muita honra. Vi todo esse crescimento aí no agro explodir, né? É uma honra enorme para mim ter visto tudo isso, ter participado disso, ter colaborado um pouquinho com isso tudo, né? E vamos aí, hoje vamos tirar essas dúvidas todas agora. Vamos lá, vamos ver o que fazer nessa euforia toda do agro aí. Vamos compartilhar o material e vamos ver como tomar decisão. No fim, nós vamos ter um tempinho para responder as perguntas aí, tá? Então, vamos compartilhar aqui. Depois vocês me colocam esse e-mail e digam se está tudo ok aí com a minha tela. Se estiver tudo ok, me avisa que eu começo. Tudo certo. Tudo certo. Perfeito? Perfeito. Pode então, continuar. Vamos lá. Pessoal, uma coisa importante, né? Vamos aproveitar bastante coisa que o nosso amigo Neivor comentou, né? Essa grande empresa que é a Aurora, líder na América Latina, líder global também no setor. Uma explicação importante nessa questão dos alimentos também, a gente tem dado muitas entrevistas tentado clarear isso, essa alta do preço do milho, alta do preço da soja e outros alimentos, óleo de soja, etc., e toda essa celeuma, essa polêmica aí na mídia, nós não temos uma inflação de alimentos no Brasil, nós temos uma inflação, uma alta generalizada do preço dos alimentos em nível de Brasil, de global, não Brasil. O que vocês estão vendo aí na frente são os principais alimentos do mundo, agrupados, né, são 35 principais alimentos, que estão nos preços mais altos em níveis reais, né, tá? Descontada a inflação, né, valores deflacionados, nos níveis reais mais altos desde 2014. Aquela linha vermelha lá representa os óleos vegetais, a soja, o óleo de palma, óleo de canola. Aquela linha azul clara representa o milho, cereais, milho, arroz, trigo. Todos esses grupos alimentares estão na média histórica ou muito acima da média histórica. Caso da soja, que está 60% acima da média histórica em termos reais, caso do milho e do trigo, que estão 20% acima da média histórica. Então, essa inflação de alimentos, a pressão dos grãos, dos alimentos, cereais, etc., ela ocorre em nível global, ela não é uma inflação que está ocorrendo só no Brasil. Então, é bem importante para a gente tirar bem o proveito dessas apresentações nossas duas hoje à noite aqui e tentar entender para que lado que a gente está indo, né? E aí vai encaixar muito bem as nossas duas apresentações, que elas vão se complementar. Toda essa alta, esse processo de alta que está ocorrendo, ele tem alguns fatores conjunturais e tem alguns fatores estruturais. Os conjunturais, nós temos uma demanda no mundo aquecida por alimentos nesse momento. Muitos países já estão saindo da pandemia da Covid-19 e estão numa atividade econômica mais intensa, já demandando mais alimentos, importações crescentes, e tem essas questões estruturais como essa que está aí, a peste suína africana, que embora a gente tenha realmente dúvidas sobre os números, eles são muito grandes sim, e os chineses perderam o equivalente a 265 milhões de cabeças de suínos entre 2017 e 2019. De 705 milhões de cabeças, eles chegaram a um plantel de 440 milhões de cabeças, e por isso estão importando grandes volumes de soja, grandes volumes de milho, grandes volumes de trigo. Então, ao mesmo tempo que eles importam grandes quantidades de carne,
carne suína, carne bovina, carne de frango. Eles também importam grandes volumes de grãos para poder recompor os rebanhos. Estão construindo granjas enormes no país, construindo grandes plantas com capacidade muito grande para abate de suínos, para tentar recuperar o rebanho perdido, mas é um problema que ainda vai levar muito tempo para ser resolvido. É uma doença que não tem vacina, é uma doença viral, ela não tem cura, precisa abate sanitário. A vacina estava numa etapa final de estudo, quando surgiu uma nova cepa da peste suína africana na China no final do ano passado, que foi descoberta no início desse ano, assim como aconteceu com a Covid-19. Então, essa nova cepa agora vai ter que recomeçar tudo em termos de preparo de uma vacina para isso. Então, o cenário para recuperar o setor de suínos na China é para 2024, 2025. Esse é um fator estrutural. Então, tem fatores conjunturais, né, demanda aquecida de alimentos, e tem fatores estruturais, uma maior população do mundo tendo que comprar grandes volumes de carnes e grandes volumes de grãos. Tudo isso levou ao quê? Em dólar, nos últimos 12 meses, o preço da soja subiu 70%, o preço do milho subiu 90%, o trigo 15% em dólares. Tá? Se você soma-se a isso, o próprio câmbio, né? Quando nós começamos lá a pandemia da Covid-19, lá no início do ano passado, o câmbio estava aí ao redor de R$ 4,20, R$ 4,30, e hoje chegamos aí a quase R$ 6,00. No início desse ano estávamos em torno de R$ 5,80, R$ 5,70. Hoje ele vem flutuando aí entre R$ 5,25 e R$ 5,35. Ou seja, o câmbio subiu nesse meio tempo. Então você tem uma alta do preço dos alimentos em dólares, você tem uma alta do dólar, e ainda entram outros fatores, a rápida recuperação do preço do petróleo. No pico da pandemia, também marcado ali pelo coronavírus, né, você teve um preço de barril de petróleo, barril Brent, caindo para a faixa dos $20 o barril. E o petróleo influencia o preço dos alimentos, o preço dos insumos, fertilizantes, dos biocombustíveis, e recuperou muito rápido, chegou agora, aí já está batendo na casa em maio de $68 o barril. Era uma coisa prevista para acontecer só no ano que vem, só em 2022, e a alta do petróleo favorece a alta do milho, porque o milho, hoje, nos Estados Unidos, 40% do milho é utilizado para fabricar etanol, e o preço do etanol de milho depende do preço do petróleo. A soja, por causa do biodiesel de soja também, e por causa do óleo de soja que é usado para fazer biodiesel de soja, né? E os biocombustíveis de forma geral, o etanol de cana, mas também impacta o preço dos fertilizantes, dos adubos e dos defensivos que subiram, então os custos de produção também sobem para os grãos em 2021, 2022. Aí você soma a alta dos preços em dólares, mais a alta do dólar, e aqui no Brasil o preço da soja sobe nos últimos 12 meses 60%, o do milho 93%, do trigo 30%, e aí vai. O dólar agora já não acumula uma alta tão grande, que essa alta aconteceu foi ao longo do ano passado, no acumulado esse ano, praticamente não tem nenhuma grande alta do dólar. E o café, que também vai ser um tema da nossa apresentação hoje, para atender essa parte do Sicredi hoje, pega o sul de Minas Gerais, né? O café com desempenho espetacular esse ano, já estamos aí na casa dos R$800 a saca, o café subindo aqui no mercado interno 48% no acumulado dos últimos 12 meses, né? Os produtores de café estão bastante satisfeitos esse ano, né? O Brasil, no ano passado, se consolidou como o maior exportador líquido global no agronegócio. O que é isso, né? A questão da diferença entre o que você exporta e o que importa. Então, exportamos $101 bilhões de agronegócio, soja, celulose, carnes, açúcar, etc., importamos $13 bilhões. A diferença, $88 bilhões, é o maior saldo de balança comercial de um agronegócio no mundo. Então, o Brasil não é o maior exportador em volume, mas ele já é líder em vários produtos. É o maior exportador do mundo de soja, o segundo maior de milho, o maior de café, é o maior exportador de carne bovina, é o maior exportador de carne de frango. Então, está assumindo a liderança em várias culturas, em várias commodities. Hoje é o maior exportador, então, líquido, né? A diferença entre o que exporta e o que importa. E isso foi trazendo faturamento para o bolso do produtor. O valor bruto da produção, que é o recurso, o valor que de fato entra no bolso do produtor, pela primeira vez vai ultrapassar a casa de R$1 trilhão
em 2021. Nós estamos estimando quase 1,1 trilhão de reais em 2021. E isso tudo está em termos reais, valores deflacionados. Então, na verdade, nós estamos vindo lá em 2000 de 366 bilhões de reais para quase 1,1 trilhão de reais, né? O setor cresceu 3,5 vezes o faturamento em termos reais, em função, claro, de aumento de área, aumento de produção, mas principalmente em aumento de produtividade. E agora vamos ver como é que isso vem acontecendo. Nós vamos plantar em 2021, 2022, uma área de 71,5 milhões de hectares, que é essa banda azul que vocês estão vendo aí, mas de fato a gente vai plantar mesmo apenas 48,2 milhões de hectares. Por quê? 23,3 milhões de hectares são utilizados mais de uma vez, é a segunda safra de milho. Hoje nós temos no Nordeste uma terceira safra de milho, segunda safra de algodão, segunda safra de feijão, terceira safra de feijão. Então a gente usa 2, 3 vezes a mesma área, 23,3 milhões de hectares. Então dos 71,5 que nós plantamos, a gente vai usar mesmo em área no Brasil, no território brasileiro, 48,2 milhões de hectares, que é mais ou menos 5% do território. É uma área muito pequena frente ao que o Brasil já produz, né? Estamos caminhando no ano que vem para 300 milhões de toneladas de grãos. Esse ano era para colher mais, mas tivemos a quebra da segunda safra de milho. Mas o que importa aqui é olhar como as coisas estão acontecendo, né? A área de 1990 até agora, ela está crescendo 1,7% ao ano. A produtividade dos grãos cresce 3,3% ao ano. E a produção cresce 5,5% ao ano. Ou seja, a produção ela cresce quase 4 vezes mais do que a área todo ano. Por quê? O grande crescimento vem de produtividade. Então, de 1990 até hoje, a produção de grãos no Brasil cresceu 417%, calcada muito mais em aumento de produtividade do que em aumento de área. A soja lidera esse processo de expansão da área. Vamos plantar no ano que vem 40,4 milhões de hectares, um aumento de 4,4% na área, na linha vermelha. Na linha verde, o milho, segunda safra, acompanha essa alta, deve crescer quase 7% a área no ano que vem. O milho de verão vai perdendo espaço, o milho de primeira safra, né? O milho tinha 12, 13 milhões de hectares aí nos anos 90 e agora se planta só 4 milhões de hectares. Então, entra o milho segunda safra na sequência da soja e isso vai abrindo espaço para se plantar cada vez mais milho na sequência da soja. E depois nós vamos tentar explicar também essa questão do preço, né? Preços tão altos, fica difícil para o setor de carnes, mas vamos entender o que se pode fazer com essa questão e o que não é possível fazer também, né? Vamos começando pela soja, outro fundamento de mercado, né? A queda da relação entre o estoque de soja no mundo e o consumo. Vem caindo, porque a demanda vem crescendo e a produção mundial de soja não vem acompanhando esse crescimento. Você usa estoques e a relação entre estoque e demanda cai. Isso é um fator conjuntural, não é estrutural, é uma conjuntura que nós estamos passando nesse momento, né? Não há um super ciclo de commodities. Há uma alta do preço das commodities, por motivos que foram comentados com vocês, que vai continuar por mais pelo menos 1, 2 anos. Depois os preços vão cair para um patamar um pouco mais acomodado, mas não como estavam anteriormente. Os Estados Unidos devem produzir em torno aí de 119,9, 120 milhões de toneladas de soja. Essa safra que eles estão terminando o plantio agora não vai ser uma safra recorde. Então aqui já é outro reforço para o preço da soja no próximo ano. Na linha vermelha é a área de soja nos Estados Unidos. Então vocês vejam que eles saíram lá em 1980 de 30 milhões de hectares para 35 milhões de hectares. Nesse mesmo tempo, o Brasil saiu de 8 milhões de hectares para 40 milhões de hectares. E aí a gente assume a liderança na produção e na exportação mundial de soja. Esse ano colhemos uma safra recorde de soja, 135,6 milhões de toneladas. No ano que vem nós estamos projetando 144,7 milhões de toneladas. E vejam bem, crescendo em soja 5,5% ao ano a nossa produção. Isso é que nos dá a condição de ser o maior exportador do mundo. Então nessa barra verde é o Brasil exportando soja e na barra vermelha Estados Unidos. Estados Unidos está crescendo ao ano 3,5% a exportação de soja e o Brasil 10,1% ao ano. Mais de 3 vezes mais o crescimento do Brasil em relação aos Estados Unidos de crescimento anual das exportações.
nós temos mais áreas para expandir, os Estados Unidos não tem área para expandir na soja. E a China, cada vez com um déficit, uma falta maior de soja no mercado chinês. Lá em 2000, faltava apenas 10 milhões de toneladas, né? Produziam lá 20 milhões e consumiam 30, agora não, os chineses agora consomem 120 milhões de toneladas e tem uma produção de menos de 20 milhões, então falta mais de 100 milhões de toneladas de soja na China, é um crescimento de 10 vezes no déficit em relação ao que era em 2000. Então a China se torna o maior importador do mundo de grãos e de carnes também, em função de tudo que foi comentado, né? Não é só a questão da peste africana, mas também tem a ver com o crescimento da classe média chinesa, do aumento de renda, da massa salarial na China também. Agora tem a ver também com a retomada da atividade econômica, que já está começando a acontecer mais rapidamente na China, na Europa, do que aqui no Brasil, na América Latina. Esses países se recuperam mais rápido da Covid-19, né? E a gente teve, nesses últimos anos, 3 grandes pontos de alta de pico de preço da soja. 2008, onde a soja chegou perto de 15 dólares por bushel, ali foi a crise financeira global, onde você teve toda aquela questão dos derivativos explodindo, a questão do Lehman Brothers, a questão daquele movimento financeiro todo especulativo, que todas as commodities, café, arroz, metais, ouro, tudo subiu naquele ano. Em 2013 foi outro motivo, a soja foi a 17 dólares por bushel, foi uma seca histórica por uma laninha nos Estados Unidos, quando eles perderam 100 milhões de toneladas de grãos. E agora, chegamos a ultrapassar esse ano os 16, a soja chegou a bater 16 dólares e 50 por bushel, agora caiu, já devolveu um pouco desse ganho, está cotada ao redor dos 15 dólares por bushel, que ainda é um valor muito acima da média histórica e muito alto. Então vejam bem, os preços das commodities eles estão subindo em nível global, não é apenas uma subida em nível de Brasil ou inflação no Brasil. Não, a própria inflação nos Estados Unidos deve chegar a 4% ao ano, o que é uma coisa que para o parâmetro americano é um parâmetro muito alto, tá? Que é similar ao que deve acontecer no Brasil esse ano também. O preço da soja chegou no maior valor da história, né, no ano passado, esse ano manteve isso. Nesse ano o maior valor foi R$ 177,48 a soja no interior do Paraná. Esses valores estão deflacionados, são corrigidos pela inflação, e agora a média atual é R$ 168,42. Então já vejam, nós já perdemos quase R$ 10 por saca, não tanto em função da queda do preço externo. O preço externo caiu um pouquinho, mas muito mais em função da queda do dólar, tá? Agora, essa questão de o Brasil exporta, então é por o fato de exportar é que o preço fica mais caro do óleo de soja para o consumidor brasileiro, então porque exporta muito milho também isso fica mais caro que o milho aqui no Brasil. Isso de fato não é verdade, né? Não é assim que funciona o mercado de commodities agrícolas. Veja hoje, eu estou comparando aqui o governo. Quando o governo viu essa alta toda do preço da soja e do milho, ele decidiu retirar o imposto de importação da soja de fora do Mercosul. O Mercosul não tem imposto, não paga imposto zero para importar soja. De fora do Mercosul, tirou o imposto. A soja brasileira no sul-sudeste está cotada a R$ 168,42 a saca. Se for comprar uma soja da Argentina, hoje ela chega no Brasil a R$ 193. E a soja dos Estados Unidos chega a 219, quase 220 reais. Ou seja, a soja de fora está muito mais cara que a nossa. Então não é o fato de exportar que faz você ter um preço mais alto. É o fato que nós estamos tratando de uma commodity agrícola. Se ela sobe em algum lugar do planeta, ela vai subir ao mesmo tempo em todos os locais que são players importantes, são exportadores ou importadores daquele produto. Então, uma commodity é uma mercadoria padronizada e tem um comportamento de preço harmônico. Se sobe nos Estados Unidos, vai subir na China, vai subir no Brasil também. Não é o fato de exportar que faz uma commodity subir de preço. Tá? O fechamento da Bolsa de Chicago, hoje foi feriado nos Estados Unidos, fechamento da sexta-feira, né, da soja. Vocês estão vendo que o vencimento mais próximo, que é julho, agora 15 dólares e 30 por bushel, e lá já para maio e julho do ano que vem, numa faixa ali ao redor dos 13 dólares e 50 por bushel. Em cima é o prêmio. O prêmio é aquele ágio ou deságio que se paga no porto pela soja brasileira. Tá? Então, nesse momento, o prêmio está negativo. A gente atrasou a colheita, os portos ainda estão cheios,
Mas lá adiante, já em setembro, o prêmio começa a ficar bem alto, $1,25 por bushel positivo, em novembro 1,35 e assim por diante. Feita essa composição, a gente pode projetar os preços da soja para os próximos meses e para o ano que vem, com o câmbio futuro cotado na B3, na Bolsa de Futuros aqui no Brasil, né? Então, vamos ver como é que fica isso. Primeiro, uma coisa para lembrar, só como a gente tem que tomar a decisão na hora certa, né? E esse aqui era o preço no Brasil há um mês atrás, no final de abril. Então, para agosto, a soja estava valendo R$180 aqui no sul, ou no sudeste, no interior do sudeste, equivalente a R$180. O preço da soja estava lá $16,50 por bushel. E para maio do ano que vem estava quase, março, R$155. Isso há um mês atrás. Agora vejam agora com a queda da cotação em Chicago e com a queda do dólar nesse último mês aí, para setembro, o preço já está agora em R$168, para agosto R$162 e para o ano que vem já está na faixa de 150. Então tem uma perda aí em torno de R$10, R$12 por saca, ou seja, ainda é um excelente preço, mas veja como o produtor não deve ficar esperando cada vez preço maior, porque em termos de mercado futuro, o mercado está apontando para um preço mais baixo no médio e no longo prazo, se a safra americana não tiver problema de clima e se a próxima safra da América do Sul continuar crescendo como cresceu esse ano. Então, é um fundamento de baixa no longo prazo, mas ele vai ficar num preço bem alto. O que importa para o produtor é olhar a relação de troca. A relação de troca está favorável ainda. Hoje, eu gasto 5,7 sacas de soja para comprar o pacote de defensivos que eu preciso para 21, 22. É um pouco mais que o ano passado, mas o fato do preço da soja também ter subido, você precisa quase a mesma quantidade de soja para comprar os agroquímicos, defensivos, fertilizantes que subiram muito em dólar em função da alta do petróleo, da demanda aquecida no mundo, muitas fábricas paradas hoje na China, na Índia. É uma série de fundamentos que levaram à alta das matérias-primas, nitrogênio, fósforo, potássio, e também das matérias-primas de fertilizantes e defensivos. E tem que tomar cuidado, quem não comprou ainda os insumos tem que comprar de uma vez, que já está começando a ver falta desses produtos no mercado internacional. Né? Tem produtos que já estão em falta ou que não vão chegar a tempo no Brasil, o Brasil depende de importação disso. Adubo, a mesma coisa, precisa 5,3 sacas de adubo para a compra de 1 hectare de soja adubada. Tá? É mais que o ano passado, é meia saca por hectare a mais, mas ainda é uma relação de troca bastante favorável ao produtor. Não adianta esperar, o preço de fertilizante não vai cair, nem por causa do câmbio. As companhias compraram esses fertilizantes e os defensivos a um câmbio mais alto, os preços não vão cair, a demanda internacional está aquecida, os fretes estão em alta, o frete marítimo está em alta, e quem deixar para comprar na última hora pode arriscar até mesmo não chegar o produto a tempo na sua lavoura. Então não corra esse risco de comprar insumos. A maior parte dos insumos já foram vendidos no Brasil até meados de maio. E aqui as margens da soja no sul e sudeste, né? A margem bruta na barra azul, nessa safra agora chegou a 68% de margem bruta, a soja deixou mais ou menos R$4.000 por hectare de margem líquida, já descontando todo o risco do capital, a receita da propriedade em si, e para o ano que vem projetando 64%, claro, um custo de produção mais alto, você vai ter uma margem menor, mas o preço médio para o ano que vem também será mais alto, tá? No caso do milho, os Estados Unidos estão projetando 380 milhões de toneladas, não é também uma safra recorde, é uma grande safra. A situação de clima melhorou nos Estados Unidos e a situação agora está ficando um pouco melhor em termos climáticos, ao contrário do que aconteceu no Brasil, mas também não é uma safra recorde nos Estados Unidos. A novidade é a China comprando e importando milho. A China até então importava só soja, agora a China importa soja, milho e trigo. E esse ano que passou, essa safra 2021, importou 24 milhões de toneladas. O ano que vem deve comprar mais de 30 milhões de toneladas. Então a China está precisando comprar, como eu falei, nesse momento também comprar muita carne, importar muita carne, mas também precisa importar muito milho. Isso porque precisa recuperar os seus rebanhos e está cada vez mais atrasada a recuperação dos rebanhos. A mesma coisa acontece na soja. O Brasil exporta, na Barra Verde, cresce 10,3% ao ano a exportação de milho,
e nos Estados Unidos cresce 1,2% ao ano. Então é 9 vezes mais o crescimento brasileiro, e logo, logo, como aconteceu nas carnes, como aconteceu na soja, o Brasil vai se tornar também o maior exportador de milho do mundo, tá? Infelizmente, temos uma quebra de safra na segunda safra, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina não tem segunda safra, mas Paraná e Minas tiveram quebra de safra. A quebra de safra em Minas Gerais é uma das maiores de todas, então de 35% a 40%. No Paraná está em torno de 20% a 25% de quebras, algumas regiões com quebras acima de 30%, alguns produtores com 50% a 60% de quebra. Em suma, até agora nós já temos uma perda no Brasil de 20% na segunda safra, era para colher 85 milhões de toneladas e já estamos com uma estimativa de 66 ali naquela cor azul, é a segunda safra de milho, né? A primeira safra de verão já é a menor de todas e aquela barrinha verde é a terceira safra que é plantada depois da segunda no norte do Brasil, no norte e nordeste. Então, já perdemos 20% na segunda safra nesse momento. Então, era para colher 108, 109, 110 milhões de toneladas, já estamos com uma projeção de colher 92,6 milhões de toneladas e para o ano que vem, então, se tudo correr bem com o clima, 123 milhões de toneladas de milho para as 3 safras do próximo ano. E aí recuperamos assim. Bom, aqui é a mesma coisa, vocês vejam que são os mesmos 3 picos aí, né? Em 2008, 2012, 2013 e agora o milho chegou a bater quase $7 por bushel, agora caindo para a faixa em torno de $6,40 por bushel, e as cotações para o ano que vem estão em torno de $5,50 por bushel. Então, é muito arriscado o produtor que ainda não fez nenhuma venda futura. Quem tem segunda safra, está no Paraná, está em Minas, para o ano que vem, ou soja, para o ano que vem também, e não fez venda antecipada, está se arriscando bastante, porque os preços praticados hoje para pagamento em março do ano que vem para a soja, e em maio ou junho do ano que vem para o milho, são preços muito altos, que estão sustentados por preço futuro alto e por $1 alto. Então, não fazer venda antecipada de nada nesse momento é bastante arriscado e não é uma estratégia adequada do produtor. Deve-se fazer venda antecipada para garantir esse preço na mão. E aqui é a questão da commodity que a gente está falando, né, pessoal? Vejam bem, o preço no porto do milho, no porto da Argentina, no vermelho é no porto dos Estados Unidos e no verde é no porto brasileiro. Os preços são praticamente idênticos, a não ser com algumas variações. Por exemplo, 2016, que a gente teve um laninha e quebrou a segunda safra de milho, o nosso preço lá em 2016 ficou mais caro que os outros países. O que acontece? Quando você fica mais caro que outros países, não exporta, ou exporta menos. Isso é a mesma coisa que vai acontecer esse ano. O Brasil vai se tornar caro. Hoje o preço no porto é um preço menor do que o preço que se paga no interior, então não é atrativo exportar milho. Não sendo atrativo exportar, você exporta menos, cumpre os contratos de exportação e exporta menos, o mercado encontra o equilíbrio, deixa esse milho no mercado interno porque teve uma quebra na segunda safra. Vejam isso aconteceu em 2016, a gente tinha exportado 30 milhões de toneladas, em 2016 exportou 18,8 milhões de toneladas. Ano passado exportamos 35 milhões, ano retrasado 41, e esse ano não tem como exportar mais que 25 milhões de toneladas. Então o mercado interno paga mais do que a exportação, paga mais que o porto, e a gente exporta menos e não há desabastecimento. Aí vamos zerar o imposto de exportação. Adianta zerar o imposto de exportação? Adianta, você diminui o patamar de preço. O milho chegou num patamar recorde, ultrapassou a casa dos R$105, agora está aí em algumas regiões 196, 98, outras regiões 100, 102, caiu já um pouco o dólar também. Agora, mesmo com o imposto de importação zero, o milho brasileiro média hoje R$ 98, o milho argentino chega no Brasil a 99 e o milho dos Estados Unidos chega a 117. Então vejam bem, mesmo que a gente nem estamos exportando nada de milho agora, no mês de maio, não exportamos nada de milho, nada. O preço do milho importado é mais caro que o brasileiro. Então não é o fato de exportar que torna o produto caro, tá? Ao contrário, quanto mais o país tem produção, quanto mais ele exporta, significa que mais ele está apto a ser abastecido e abastecer o mercado externo e também o seu mercado doméstico, o mercado interno também, tá? No trigo, um ano foi ótimo que passou, aí vem outro ano bom, a Argentina vai plantar mais, 6,6 milhões, vai ter um pouco mais de trigo para exportar, teve quebra de safra ano passado na Argentina, esse ano eles devem ter
13,5 milhões de toneladas. Isso não é problema. O Brasil está aumentando a sua área. Esse ano, 21, vamos plantar 2,6 milhões de hectares. Aqui no Rio Grande do Sul, aumenta 20% a área. No Paraná deve aumentar entre 10% a 15%. No Brasil deve aumentar em torno de 15% a 20% a área de trigo. Vamos chegar a 8,1 milhões de toneladas e para 2022 estamos projetando continuar esse aumento, porque o trigo voltou a dar lucro aqui no Brasil, com o câmbio mais alto e com o preço do trigo subindo junto com o milho. Quando o milho sobe, o trigo também sobe, porque são grãos que ambos são utilizados em rações animais. Na linha vermelha, o trigo da Argentina e na linha verde, o trigo do Paraná. O trigo no Paraná acima do preço do trigo argentino. Nós estamos numa entre-safra, então o preço agora no Brasil tende a ficar acima do preço de importação. Agora, com a queda do dólar, barateou um pouco mais o trigo importado, mas os níveis de preço estão bastante elevados. Um trigo hoje está cotado aí no Paraná, no mercado de lotes, a R$ 98,00 a saca, né? Então, vejam bem, não é o maior preço da história, mas já vem o terceiro ano de recuperação. E a boa notícia é que o trigo, essa barra azul, é a margem de lucro. O trigo, pelo segundo ano seguido, volta a dar lucro ao produtor. Alguns anos nem lucro não dava, lucro zero ou margem negativa. Agora o trigo dando lucro no ano passado, vai dar lucro esse ano, já é de novo uma cultura rentável, desde que você trabalhe com uma tecnologia elevada e com as variedades adequadas exigidas pelo mercado, né? Aqui para atender os associados de Minas Gerais, principalmente do Sul, né? A gente até trouxe os mapinhas. O Brasil, só para lembrar, é o maior produtor de café do mundo, né? Tem 36% da produção mundial. O Vietnã é o terceiro, é o segundo lugar, mas só produz café Conilon. E o Brasil produz arábica e Conilon, mais arábica do que Conilon. E a Colômbia, produtor de arábica, é o terceiro lugar. O Brasil é o maior exportador do mundo, com 30% das exportações mundiais de café. E o Vietnã em segundo lugar, a Colômbia em terceiro também. Esse ano, a nossa área em produção, 1,4 milhão de hectares de café arábica, que predomina em Minas Gerais, e 376 mil hectares de café Conilon, que predomina no Espírito Santo e na Bahia. Tá? Aqui estão os mapas, vocês veem, em Minas Gerais, então, sul do estado, né? Região sul, sudoeste também, tem 931 mil hectares de café arábica, são quase 120 mil produtores de café arábica. E de café Conilon, basicamente, você tem hoje Espírito Santo, Rondônia e os café Conilon, café em áreas irrigadas, de alta produtividade. A produtividade vem crescendo no Brasil, o Brasil vem de 10, 12 sacas por hectare para chegar a 33 sacas por hectare de média geral nesses últimos anos, vem crescendo bastante a média brasileira. Esse ano, 21, 22, baixa do arábica, né? O café é bienal, é uma planta de bienalidade alta e baixa, né? Então, o ano passado foi carga alta, esse ano é carga baixa. E, em função da seca, o ano passado nem aconteceu a carga alta como ela realmente acontece sempre. E esse ano, então, carga baixa, produção cai, a produção caindo, você vai ter uma produtividade menor. Então, o arábica do ano passado produziu 32 sacas por hectare, esse ano deve produzir 24 sacas por hectare. E o Conilon, que não tem bienalidade, está subindo de produtividade, deve ultrapassar 40 sacas por hectare esse ano. Tá? O Brasil produziu safra recorde do ano passado, 6 milhões de sacas, e nessa safra nova de café, que é a 21, 22 de café agora, começa a colheita agora em maio, junho, 49 milhões de sacas será a produção, carga bienal baixa, então vai ter que exportar menos. O Brasil, como é o maior exportador do mundo, se ele exporta menos e produz menos, o preço lá fora sobe. O preço subiu de 100 centavos de dólar para 151 centavos de dólar, 50% de alta do café em dólar do metade do ano passado para cá, nos últimos 12 meses. E o preço ao produtor aqui no Brasil, a valores corrigidos, deflacionados, veio aí de R$600 para quase R$900, R$880 a saca agora no final deste mês de maio. Tá? Para finalizar o setor de proteínas animais, já foram mostradas algumas coisas, até uns mapas nós estamos parecidos, nós vamos pular. Aqui é só para mostrar para vocês o que vem acontecendo. Com a peste suína africana, a produção mundial caiu e ela começa a se recuperar agora em 2021 nessas barras azuis. E o consumo tem que acompanhar a produção, se não tem produção você não consegue
continuar o crescimento de consumo. Tá? Então, realmente, a peste suína africana ela abalou a produção global de carnes, como foi mostrado pelo presidente, né? A carne suína teve essa baixa aí na linha verde, na década ela já perdeu 5% de consumo, e a carne de frango cresceu 23% do consumo nesses últimos 10 anos, a carne bovina apenas 3%. Então, a carne de frango, no médio e longo prazo, como foi mostrado, e de fato vai ocorrer, ela vai ultrapassar o consumo de carne suína de forma permanente, não perde mais a liderança para a carne suína. Veja o baque, né, para o chinês, né? O chinês chegou a consumir 54 quilos de carne por ano e chegou a cair o ano passado a 46 quilos. Perdeu 8 quilos de consumo por ano numa população de 1,4 bilhões de habitantes, é muita coisa. Agora começa uma recuperação, mas muito ainda em cima de importação. Então, por um bom tempo, os chineses ainda vão ter que comprar muitos grãos, ainda vão ter também que importar muita carne, e principalmente carne suína e carne bovina, e também tem comprado grandes volumes de carne de frango nesses últimos anos. Aí na linha vermelha, o preço do boi em real por quilo de carcaça, peso vivo, tá? Caiu um pouquinho, mas já está voltando à tendência de alta de novo. O preço do suíno desabou nesse começo de ano. É um ano difícil, um começo de ano bem difícil para a suinocultura. Na linha verde, o preço que estava lá, né, quase R$10 aí a valor deflacionado, chegando agora aí na casa dos 5 e pouco, de 5 e 6 reais, dependendo da região. E o preço do frango vivo já um pouquinho mais sustentado, conseguindo se equilibrar um pouco mais, mas também ainda não está cobrindo bem o custo de produção. Um momento difícil para os dois setores, em função do custo de produção que subiu bastante, né, e está penalizando os setores em função do milho e do farelo de soja para o patamar alto. Aqui, como foi mostrado, esse ano de 21, mais um aumento de consumo de carne de frango, deve chegar a 46,6 quilos por habitante por ano, é o maior crescimento de todos, né? Lidera o consumo no Brasil. A carne bovina segue perdendo consumo, de 46 quilos em 2005 cai para 35 quilos, perde 11 quilos por habitante por ano, em função do preço, oferta, exportações muito elevadas, não temos oferta suficiente aqui dentro. E a carne suína na faixa dos 15 quilos per capita, em terceiro lugar aqui no Brasil. A pecuária de corte fica localizada hoje mais no centro-norte do Brasil, tem 2,5 milhões de propriedades no Brasil, metade das 5 milhões de propriedades no Brasil produzem bovinocultura de corte, produzem boi gordo no país hoje, tá? O rebanho bovino vem se recuperando no Brasil, são 216 milhões de cabeças em 2020, né? Quase o equivalente à população brasileira, né? E o acumulado esse ano, de janeiro a abril, o maior comprador de carne bovina do Brasil foi a China, com 53%. E como foi explicado, a gente tem que somar Hong Kong, porque a maior parte das entradas de Hong Kong são destinadas ao mercado chinês por questão de posição geográfica de portos do sul ou do norte do continente chinês, do continente asiático, da parte da China no norte, parte da China sul. Então, na verdade mesmo, 63% das exportações de carne bovina foram para destino de mercado chinês esse ano. Já foi mostrado, mas eu só fiz a soma ali, né? 64% da produção dos abates de frangos estão no sul do Brasil. O Brasil tem 33% das exportações de frango de 2020. Esse ano deve manter sua participação no mercado internacional com os Estados Unidos em segundo. E agora, de janeiro a abril desse ano, a China... O ano passado o presidente mostrou 16%, nesse ano até agora 15% das exportações de frango foram para o mercado chinês. Tá? Agora a coisa ainda está apertada, vejo que a linha do custo vermelho e a linha do preço em azul estão muito empatadas. O custo de produção do frango subiu 55% no último ano. E o custo do suíno é a mesma coisa, 54%, 55%. Então está muito apertado, a margem está muito escassa no setor ainda, não conseguiu encontrar o ponto de equilíbrio aí em função da alta do preço das rações. Né? O suíno também somando, né, 71% da produção nos abates dos estados do sul do Brasil, e o Brasil com quase 10% das exportações mundiais no ano passado, vem ganhando mercado nos últimos anos. De janeiro a abril, a China comprou 57% da carne suína do Brasil e Hong Kong 11%. Então, na verdade, somando, 68% das exportações de carne suína de janeiro a abril foram destinadas ao mercado chinês. A mesma coisa que a situação é mais complicada ainda. Você vê que a linha vermelha do custo ela já está bem acima do preço pago ao produtor.
Então, o suinocultor hoje está recebendo um preço que não cobre o custo de produção. É uma situação que no médio e longo prazo vai se resolver, primeiro porque a tendência é do preço do suíno voltar a subir agora no segundo semestre desse ano, como o frango também deve subir, tá? Dá para crescer, para nós terminarmos aqui com essas imagens, dá para crescer de forma sustentável, sem desmatar, sem fazer queimadas, sem derrubar a Amazônia, sem destruir biomas? Dá. O Brasil tem 71% do território protegido, tá? Com a floresta nativa, APP, as unidades de conservação. Nós temos grãos só em 5% do território. A cana ocupa 1% do território. A gente tem de pastagem 158 milhões de hectares. É aí que está a nossa grande reserva, pastagem. Já descontando todas as áreas indígenas, matas, biomas amazônica, Pantanal, descontando tudo que for de área nativa e de conservação, ainda nós temos 158 milhões de hectares de pastagens. O Brasil praticamente não plantava pastagem, era só pastagem natural. Então, lá em 1970, uma pequena parte no azul ali era pastagem plantada. Hoje não, hoje a maior parte das pastagens são plantadas. Por quê? Pecuária está dando lucro, a soja vem pressionando as pastagens e o produtor tem que melhorar o desempenho das pastagens para abrir áreas novas para os grãos, para a soja, para o milho, para outras culturas também, né? Então, a população de campo de boi estava em meio boi por hectare em 1970, passou para 1 boi em 1995, agora 1,4 boi por hectare em 2017, o resultado do último censo agropecuário. Se a gente tiver um aumento maior, por exemplo, 2,2 bois por hectare, o que já acontece, por exemplo, em Santa Catarina, no Paraná, Rondônia, Mato Grosso do Sul, com essa média aí, a gente já libera 43,8 milhões de hectares de pastagem. A gente libera 1/3 do que tem de pastagem hoje para fazer áreas de grãos. Então, não é preciso desmatar, não é preciso fazer queimadas em locais impróprios, não é preciso destruir bioma nenhum para expandir o agronegócio. A ministra tem insistido demais nisso e a gente também vem insistindo com tudo isso, comunicar isso para a sociedade como um todo saber que não é necessário desmatamento, não é necessário abrir floresta para aumentar a produção agrícola brasileira. E por fim, uma coisa importante, o crédito oficial, o crédito público, ele está diminuindo cada vez mais. O auge foi aí em 2018 e 2019, quando cada real que o setor fatura na agropecuária brasileira, somando lavoura e pecuária, 39 centavos veio do governo, agora só 24 centavos veio do governo. 76 centavos já vem do setor privado. E onde mais cresceu a concessão de recursos para o setor agrícola foram as cooperativas de crédito. Por isso, o desempenho do Sicredi mostrado no começo da apresentação do presidente, que deixou bem clara a participação e o crescimento das cooperativas de crédito, que são as que mais crescem no fornecimento de recursos ao produtor agrícola. E está aí o Plano Safra lançado para vocês realmente desfrutarem de serem associados, como nós também somos, né, num sistema que funciona de fato, que é o cooperativismo de crédito, que é o maior sucesso aqui no nosso país e que está sendo uma das alavancas propulsoras do crescimento do agronegócio. Vou deixar o endereço aí do nosso site para quem quiser conhecer o nosso trabalho, a nossa página no Instagram, sempre com alguma imagem bacana aí sobre o agronegócio, tá? E deixar o nosso muito obrigado aqui para a gente entrar agora na sessão de perguntas e respostas, ok? Então, ficamos à disposição de vocês aí agora. Muito bem. Queremos agradecer o Carlos, né, pela brilhante palestra. Carlos, a gente não deixou a opção de perguntas, né, mas com certeza aí teria muitas perguntas e uma delas, eu acho, né, Carlos, que todos têm vontade de fazer, porque muitos não aproveitaram a oportunidade de vender o produto. É isso, né? Nós temos muito produto ainda para ser vendido na nossa região, né, e os produtores estão meio sem saber o rumo a tomar, né? Você deu aí uma visão aí, né, do que os preços, do que pode acontecer no futuro, né, mas todo mundo está apostando aí que dá uma virada de mês aí, o dólar volta a subir, né, e a demanda aí interna aí, principalmente, ela aqueça, né? A gente sabe aí, ouviu muito atento à tua opinião aí, mas com certeza eu acho que todos, né, a tua indicação também é ir vendendo aos poucos, né, aproveitar momentos bons, né, e agora é o momento, né, principalmente aí que a gente olha aí, ainda de grandes oportunidades para aquisição de insumos, né.
Carlos, realmente queremos lhe agradecer aí pela participação. A gente sabe que você tem um site aí que é muito visitado e por todas, né, por todos as pessoas assim que olham e trabalham muito aí no agro, né? E as tuas projeções aí sempre foram muito consistentes e a gente agradece muito. E hoje também, de nossa parte, aí, o nosso muito obrigado mesmo por esse tempo que você dedicou aí a mostrar um pouquinho o rumo do agro, não só a nível de Brasil, mas de mundo, aí, as oportunidades que nós temos, né, e o que o Brasil pode, né, ainda conquistar aí no futuro. Não sei se você quer deixar uma mensagem final, né, senão a gente... Eu acho que a mensagem final importante foi exatamente que nós tocamos nesse ponto aqui. A coisa está indo muito bem, mas não vamos acertar o olho da mosca, né? Vamos vender aos poucos aí, não precisa acertar o olhinho dela, né? Vamos comercializando aos poucos. Quem tem grãos está num bom momento, vai fazendo uma venda, guarda, reserva um pouco para vender mais adiante, aproveitar oportunidades que virão também, porque é aquela história, assim como o dólar está com viés que pode subir também, daqui a pouco pode entrar num clima mais de uma atividade econômica melhorada, entrar mais divisas no Brasil e o câmbio também sofreu uma baixa. Então, para não arriscar isso, pega o preço alto na mão e depois joga com o resto, vai fazendo parcelada a sua venda, procura o Sicredi, pega o seu crédito no Plano Safra, faz as coisas de forma organizada, pensada, planejada, porque realmente a gente está numa fase excepcional. E o agronegócio não está levando o Brasil nas costas de hoje, está levando o Brasil nas costas há um bom tempo. Só para lembrar, desde 2006 a balança comercial brasileira só é positiva por causa do agronegócio. Não fosse ele, o Brasil seria um país deficitário. É graças ao trabalho de todos vocês que a gente está conseguindo chegar lá. Vamos aguardar, vamos ver se o governo também não reduz os valores, né, os valores aí do Plano Safra, né, os recursos, porque a gente sabe da importância que tem e a gente sabe que mesmo com um ano excelente, muitos produtores ainda têm uma necessidade de buscar o seu crédito e principalmente, né, a sua segurança aí também, né, com uma estiagem de algo assim que precisa que a gente faça aí com bastante segurança. Então, um grande abraço, Carlos, obrigado aí pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado a todos também que nos acompanharam, a nossa equipe aí, em nome do Cleiton, aí, que, né, organizou todo esse trabalho, né, a Raquel, que está aqui conosco também, né, a equipe da Atmosfera, todas as pessoas que nos acompanharam, nosso conselho, diretores, colaboradores, e a você, né, que teve a paciência aí de nos ouvir nesse tempo, né, que a gente possa aí ter contribuído aí para que você tenha um excelente ano, né, muito melhor do que a gente teve entre 2000 e 2021, né, e que 2022 aí seja novamente uma excelente safra. E se você precisar dos recursos, né, nossas equipes estarão à disposição de todos vocês para lhe atender, e assim que o governo anunciar né, todo o plano safra, nós estaremos com os recursos à disposição. E este ano, novamente, né, com bastante tecnologia sendo usada para este momento, que a gente quer liberar os recursos assim que chegarem, para que vocês consigam também aproveitar ainda as oportunidades de terem preços bons para comprar e fazer uma excelente safra. Um grande abraço a todos, muito obrigado por nos acompanhar e até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente.